Olá, boa noite, a graça e a paz a todos vocês, meus amigos. Já estava com saudade de me reunir com vocês, de adorar ao Senhor e também de ouvir a mensagem do Evangelho juntinho de você. Esta noite, eu, Pastor Fred, aqui de Carandaí, peço permissão para mais uma vez entrar no seu lar com a mensagem do Evangelho. Eu sei que muitos amigos meus, muitos conhecidos, muitos irmãos já estão tendo o privilégio de adorar o Senhor no culto presencial, mas ainda não é a nossa realidade. Então peço a você, meu irmão, que congrega aqui conosco, que tenha um pouco de paciência e Deus vai nos conduzir da melhor forma correta para nós tomarmos decisões e voltarmos, quem sabe, o mais rápido possível a estar congregando juntos. Mas enquanto isso, peço você para se animar, chamar a família, se reunir em torno da sala de estar, ou então da mesa, da cozinha. Pega a sua Bíblia, pega o pessoal, junta todo mundo aí e vamos mais uma noite adorar o Senhor através do aprendizado, através da audição, ouvindo o Senhor falar conosco nesta noite. Tá ok? Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 8, do versículo 32 ao versículo 36. João capítulo 8, versículo 32 ao 36. Nós falaremos hoje de um assunto bem relevante para os nossos dias, mas um assunto também talvez pouco compreendido pela maioria de nós seres humanos. Então hoje nós queremos falar do promover da liberdade, promovendo a liberdade, Jesus impulsionando a liberdade e nós Ele sendo a causa desta liberdade e o efeito desta causa repercutindo em nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Então abra sua Bíblia em João 8, 32 a 36, diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos ler? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito bem, vamos ter uma palavra de oração. Nosso bondoso Deus, amamos demais o Senhor, exaltamos o Senhor sobre tudo que existe e queremos, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. Pecados esses, Senhor, que voluntariamente temos cometido diante do Senhor, mas também pecados que às vezes nós cometemos sem perceber. Que de todos esses o Senhor venha nos perdoar e que o sangue de Jesus, teu Filho, possa nos purificar de todo o mal. Deus, eu quero nesta noite clamar ao Senhor por todos aqueles que estão tendo o privilégio de voltar a congregar. Quero te agradecer por isso. Quero clamar por aqueles também que ainda não estão tendo o privilégio de congregar pessoalmente, de irem às suas igrejas. Quero também suplicar ao Senhor sobre todos aqueles, Senhor, que estão, infelizmente, lidando ainda com essa doença, com essa pandemia. Aqueles que estão curados, nós te agradecemos. Aqueles, Senhor, que ainda estão lutando contra esse vírus, eu peço a tua atuação direta, mas também, Senhor, aqueles que estão na área de risco, ou aqueles que já perderam familiares diante dessa fatalidade que está acontecendo no mundo, nós pedimos ao Senhor que venha confortar o coração de todos. Do mais, Deus, continue conosco. Venha, Senhor, faça-se participante deste culto de adoração ao Senhor e que a mensagem ela possa vir do trono. Use o teu servo. Em nome de Jesus, nós oramos e entregamos a mensagem a dispor do teu Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos? João 8, capítulo 32,
É aquele versículo conhecidíssimo, aquele versículo que às vezes nós vemos muito em repartições públicas, tem uns quadros. Eu lembro quando eu estudava na escola Lima Duarte, junto ao CELD, né, antiga FEBEM em Antônio Carlos. Toda sala que você entrava tinha um quadro com uma imagem ali representando Jesus Cristo, e nesse quadro tinha: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São textos muito vistos, muito reproduzidos no nosso meio, mas às vezes nós não compreendemos os significados desses textos. E para nós compreendermos um pouquinho a respeito desse promover de Cristo a liberdade, nós precisamos entrar no contexto de João. O Evangelho de João, o quarto do Novo Testamento, quando nós chegamos no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus inicia o seu sexto sermão. E o início desse sexto sermão está lá no versículo 12 ao versículo 30, onde Jesus ele revela ser ele a luz do mundo. Depois, João traz para nós no seu evangelho uma enorme controvérsia de Jesus com relação aos judeus, ou envolvendo Jesus e a controvérsia com os judeus, do versículo 31 ao versículo 59. É justamente nesse texto que nós estamos trabalhando. E por fim, Jesus realiza um milagre, o sexto sinal do livro de João, com a cura de um jovem cego de nascença, que vai começar lá já no versículo 1 do capítulo 9. Então, esse é o contexto da nossa passagem. Jesus revela ser a luz do mundo, contexto contraditório com os judeus, e ele faz um milagre na vida de um cego. E aí, irmãos, nós podemos entrar de fato no grande milagre que nós precisamos ser participantes, ou nos fazer participantes. E aí eu pergunto para nós: será que você é um liberto? Será que você vive em liberdade? Será que eu e você, nós somos de fato livres por completo? Ou será que não? E a pergunta que nós precisamos fazer diante do texto é: como podemos experimentar a liberdade oferecida por Jesus? Porque ele promove a liberdade, ele é o impulsionador desta liberdade, ele é o ser agente, causador desta liberdade. E a pergunta é: como podemos então experimentar a liberdade oferecida por Jesus? E diante do texto, já vimos o contexto, do texto que nós vamos trabalhar, há 3 fatores importantíssimos a serem observados. O primeiro deles, o primeiro fator a ser observado, está no versículo 32. E diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que legal! Então nós podemos entender que, se conhecermos a verdade nos libertará. Mas que verdade seria essa? O primeiro fator é: nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu e você temos a necessidade de conhecermos a verdade. E a verdade aqui é a palavra do nosso Deus. Versículo 31 está vinculado ao 32, quando Jesus disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, irmãos. Olha só, Jesus está dizendo para aqueles que haviam crido, para aqueles que agora estavam crendo nele: se vós permanecerdes na minha palavra, naquilo que eu digo, sois verdadeiramente meus discípulos. E então conhecereis a verdade, porque as minhas palavras
são a verdade. E esta verdade, as minhas palavras que são verdadeiras, irão libertar você. Então eu pergunto para mim e para você, será que nós conhecemos a palavra de Deus? Será que nós temos tido conhecimento? Será que temos deixado Deus, o Espírito Santo, a palavra, o texto, ser o nosso professor? Porque, irmãos, nós vivemos num contexto humano onde há muitas verdades. Mas eu quero dizer para você, somente uma verdade, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo, que é o Evangelho, o texto que nós temos em mão, só esta verdade é a única que vai promover uma liberdade do pecado, do mundo, da destruição e do domínio de Satanás. Sem a palavra de Deus, nós ainda iremos continuar aprisionados no pecado. Sem a palavra de Deus, nós continuaremos presos ao mundo. Sem a palavra de Deus, nós iremos ainda caminhar para uma destruição presente, mas também futura. E sem a palavra de Deus, nós somos escravizados pelos poderes, pelos domínios regidos por Satanás, nosso inimigo. Então, não vamos nos apegar às verdades humanas. Nós estamos falando da verdade divina, revelada para mim e para você. O texto bíblico, é só ela que pode nos libertar. E precisamos, claro, tomar muito cuidado com as verdades subjetivas. Hoje, nós podemos ver inúmeros casos envolvendo inúmeras pessoas que aquilo que é verdade para um não é verdade para outro. Aquilo que o texto diz para um, o texto já não diz para outro. Então, logo, no mundo em que nós estamos vivendo, cada um vai criar a sua própria verdade. Ou seja, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso passa a ser a minha verdade. Mas nós não temos um padrão, nós não temos um lugar onde ancorar. E eu quero dizer para você, o mundo, irmãos, é como se fosse, as verdades do mundo é como se fosse uma boia flutuando no oceano. O mundo não vai dar para você, o mundo não vai permitir que você tenha uma âncora, um lugar onde você possa parar e ficar fixado ali. Então, eu e você temos a verdade de Deus, a verdade absoluta. João 17:17, Jesus Cristo diz que Deus, ele está orando, pedindo a Deus para nos santificar. E ele está dizendo que a palavra dele, a palavra do Senhor, em tudo é verdade. Quando nós voltamos para o contexto de Oséias, nós podemos ver que Deus está chamando a atenção dos sacerdotes, Deus está chamando a atenção do povo de Deus, dos judeus, porque eles se perderam, eles estavam sendo destruídos, e essa destruição, ela estava sendo ocasionada por falta de conhecer a verdade. Não havia conhecimento do povo de Deus. E quando nós falamos conhecimento, nós estamos falando de conhecer a Bíblia. Meus irmãos, tome cuidado, então, com essa subjetividade que o mundo está vivendo. Aquilo que é verdade para um não é verdade para outro. Verdade existe e é uma só. É o que eu quero dizer para você, que a verdade do Cristo, a verdade sobre o Cristo, só pode ser encontrada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na Palavra de Deus. E quando a palavra ela entra em choque com as nossas opiniões, nós podemos ver que a palavra de Deus, ela não entra em contradição em momento algum. Em momento algum você vai ver o nosso Senhor Jesus Cristo, ele entrando em contradição, ou dizendo uma coisa aqui e dizendo outra ali. Mas nós podemos ver até mesmo no texto que o homem está cheio de contradições. Não há, preste atenção, não há necessidade de mais revelações para provar
ou complementar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos voltar a crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem até uma musiquinha que diz isso aí, um hinozinho antigo. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e se transformou, ensinando-nos a viver num mundo novo. Meus irmãos, a palavra do Senhor continua sendo a palavra do Senhor. Ela é imutável, ela é suficiente e ela é preciosa. Pelo menos deve ser preciosa para nós, para as nossas vidas. Eu e você temos hoje o privilégio que muitas pessoas, aqui no Brasil, nós temos esse privilégio que muitas pessoas não têm, que é de ter um exemplar da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela está aí, dentro do seu lar, ela está aqui dentro do meu lar, não para servir de enfeite para a estante. Ela está aqui não para nós nos vangloriarmos de termos um exemplar. A palavra de Deus foi nos deixada, foi dado-nos este presente para que nós pudéssemos aprender da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. E Jesus disse, e conhecereis a verdade. Qual verdade? A palavra de Deus. E a verdade, a Bíblia, vos libertará do engano, do pecado, do mundo, do domínio do mal, da destruição. Conhecer a verdade, meus irmãos, é o mesmo que viver na verdade, ou viver para a verdade. Disse Jesus no versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só, eles já criam em Jesus, mas ele diz, se vós permanecerdes aonde? Na minha palavra. E é engraçado que ele não diz, nas minhas palavras. Ele diz, na minha palavra. Sois verdadeiramente meus discípulos. Queremos ser discípulos de Cristo? Ou queremos ser somente seguidores, acompanhadores? Queremos ser multidão? Ou queremos ser discípulos genuínos de nosso Senhor Jesus Cristo? Se nós queremos ser libertos, a primeira observação que nós temos, o primeiro fator é, precisamos conhecer e permanecer na palavra. Meus amados, infelizmente, hoje nós estamos num mundo muito de incredulidade. E às vezes nós temos a palavra, nós estamos na igreja, só tem um porém. Nós não permanecemos na palavra de Deus. Nós não vivemos, nós não praticamos a palavra de Deus. Conhecer a Bíblia por conhecer é nada mais, nada menos do que acúmulo de conhecimento. Mas o Senhor não quer que a gente acumule conhecimento. O ideal seria, eu conheço uma porção e aplico essa porção. Eu conheço outra porção da Bíblia e eu aplico essa porção. À medida que eu vou conhecendo, eu vou não só adquirindo informação, mas eu vou reproduzindo isso na minha vida. Esse é o nosso desafio. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas vamos parar por aqui? Não! Segundo fator, versículo 33 e versículo 34. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, e sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Segundo fator importante para nós compreendermos nesta noite é que precisamos reconhecer o que somos. Primeiro nós precisamos reconhecer, ou melhor, conhecer a palavra de Deus. E é conhecer mesmo. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a palavra de Cristo e permanecer nessa palavra. Mas o segundo fator é que nós precisamos reconhecer quem nós somos. E segundo Jesus, ele diz que nós somos pecadores. Versículo 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Olha, meus irmãos, talvez eu faria uma pergunta idiota,
né, para você e perguntaria: você reconhece que você é pecador? E talvez a maioria de nós iria dizer: claro, eu peco todo dia, eu peco do levantar ao deitar-me. Mas se eu perguntasse para você: você reconhece que você é escravo do pecado? É diferente. Você reconhece que o pecado te domina? É diferente. Você reconhece que você não tem domínio sobre o pecado? É muito diferente. E diante desta pergunta, Jesus Cristo está revelando para os judeus, né, judeus esses que estavam ali experimentando Cristo, estavam ali tendo um diálogo com Cristo, mas daqui por diante eles começam a entrar em controvérsia com Cristo, porque eles não reconheciam que eram pecadores. Eles não reconheciam que eram escravos do pecado. Pelo contrário, eles se vangloriavam na pessoa de Abraão. E quando eu e você, irmãos, nós começamos a nos vangloriar em outras coisas, outras pessoas, até mesmo na igreja ou na nossa fé, isso acontece muito. Nós estamos vivendo ainda no pecado, nós permanecemos no pecado, permanecemos no engano, mas quando nós somos questionados a respeito do nosso pecado, da nossa conduta, das nossas ações diante de Deus, às vezes nós vamos recorrer a pessoas, a lugares, vamos recorrer a tudo aquilo que os judeus aqui estão recorrendo. E nós não somos livres porque todo ser humano, ele já nasce com a natureza pecaminosa. E daí por diante, ainda que a criança, o bebê, ele não tenha pecado, ele tem a natureza, ele tem a tendência, uma inclinação para o pecado. E ele vai começar a praticar o pecado desde cedo. Ninguém precisa ensinar para a criança a pecar, porque ela já aprende por si só. Ninguém precisa entrar na faculdade do pecado, porque todos nós aprendemos o pecado facilmente, porque já está na nossa natureza e nós somos propensos a isso. Mas não somos livres, e não somos livres por quê? Porque somos escravos do pecado. Conclusão: se somos escravos do pecado, nós somos também enganados pelo próprio pecado. E aqui é engraçado que você vai ver o judeu, ele debatendo com Jesus, porque Jesus está dizendo: olha, e você conhece a verdade? Jesus está dando uma oportunidade para os judeus. Se vocês conhecerem a verdade, conhecer a palavra, verdadeiramente, a palavra vai libertar vocês. Mas aí eles se apartem para a ignorância do pecador. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão. Uma altivez deles aqui, porque nós somos descendência de Abraão, nós somos filhos do Pai da fé. E ainda diz: jamais fomos escravos de alguém, como diz tu, sereis livres? E Jesus, ele vai para a questão mais simples, ele vai para a lógica. Todo aquele que comete pecado é vencido por ele e é escravo dele. E aí, o texto mostra para nós que o pecado nos cega, irmãos. O pecado nos cega, o pecado nos engana, o pecado nos faz ser insensatos. Não pensar da forma lógica. Imagina, Jesus Cristo conversando com eles, falando com eles a respeito do pecado, mas você vai ver que a atitude dos judeus sempre aqui foi uma atitude de controvérsia, contradição, insensatez. Se a gente pegar no versículo, vamos pegar no versículo 37, Jesus Cristo, bem sensato, está dizendo: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E isso acontece muito conosco. Às vezes nós queremos falar da palavra de Deus com as pessoas e elas querem discutir religião. Elas não estão atentas o que nós, cristãos, estamos querendo fazer é promover como Cristo a liberdade desta pessoa, não a nossa, porque já fomos libertos.
Mas ao invés das pessoas aceitarem a palavra de Cristo, começa aquela discussão a respeito de religião. E quando nós perdemos, irmãos, nós perdemos a razão e somos insensatos, nós começamos a mentir, nós começamos a inventar, porque eles falam uma mentira aqui. Olha só, no versículo 33, jamais fomos escravos de alguém. E como dizes tu, Jesus? Ou seja, eles estavam, faltava pouco eles chamarem Jesus de mentiroso. Dizer, como tu podes dizer uma coisa dessa, seu mentiroso? Mas quem está mentindo não é Jesus, é eles. Porque se nós analisarmos, como que eles poderiam dizer que eles jamais foram escravos? Olha quanto tempo Israel permaneceu escravo do Egito. E eles dizem que nunca foram escravos de ninguém? Olha quanto tempo Israel permaneceu cativo pelo rei da Babilônia. E eles estão dizendo que não eram escravos de ninguém? Mas, irmãos, a maior escravidão aqui não é a escravidão física. Não é a escravidão que nós conhecemos. A maior escravidão é a escravidão do pecado. E eles já estavam há milhares de anos sendo escravos dos seus próprios pecados. E aí o texto vai mostrar para mim e para você como que a insensatez ela nos cega. Diz assim, versículo 38, eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que fizeste o vosso pai, falando de Abraão. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Mentira, irmãos, né? Deus não era o pai deles. E Jesus vai dizer por quê. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual é a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? Jesus responde, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha como nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E aí ele diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Versículo 46. Quem dentre vós me convence do pecado? De pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Bem importante isso, né, amados? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, não morrerá, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes, se alguém guarda a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te faz ser? Respondeu-lhe Jesus, se eu me glorio a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se
eu disser que não o conheço, sereis como vós, mentirosos. Mas eu o conheço, e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus falando quem ele é. Então pegaram em pedras para lhe atirarem neles, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, irmãos, nós podemos observar aqui uma inúmera contradição, dos judeus com relação àquilo que eles falavam e àquilo que eles viviam. Eles diziam ser filhos de Abraão e filhos de Deus, mas estavam negando o procedimento de Abraão e negando também o próprio Filho de Deus. Assim somos nós. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, nós vamos partir para algumas áreas. Ou nós vamos inventar, ou nós vamos mentir, ou nós vamos entrar em contradição. Mas eu quero dizer que diante da palavra do nosso Cristo, diante daquilo que Cristo deixa para nós não temos muita escolha. Ou nós reconhecemos que somos pecadores, ou nós iremos morrer nos nossos próprios pecados. Porque, como falei, a maior escravidão é a espiritual. E temos que reconhecer que nós somos pecadores. Mas não só reconhecer, nós precisamos também abandonar os nossos pecados. Porque João, capítulo 8, versículo 21, Jesus Cristo diz o seguinte: de outra feita lhes falou, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque dizia, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, mas precisamos também conhecer o Filho de Deus. Precisamos conhecer o ungido de Deus, o Cristo enviado para nós. Jesus Cristo, quando ele está dizendo aqui que eu sou, assim como nesse versículo, como no versículo 58, ele está revelando para os judeus que ele é Deus, que ele existe desde o princípio, que antes de Abraão existir, ele já existia, e que ele não está entre nós, ou não estava entre eles, simplesmente por estar, porque ele estava ali para cumprir a vontade de Deus, que era libertar o seu povo que há muito e muito tempo estava vivendo em escravidão física, mas também em escravidão espiritual. Nós precisamos voltar a crer no Cristo. E crer em Cristo, irmãos, tem algumas implicações, mas vamos ver os outros dois textos aqui. Versículo 35. O escravo não fica sempre na casa. Então, é muito interessante isso. Jesus falando dos seres humanos e aplicando isso ao escravo da época dos seus ouvintes, dos seus contemporâneos. Porque o escravo, ele vem, trabalha para você, mas um dia você manda ele embora. O escravo não fica sempre na casa, mas o filho, sim, fica para sempre. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Logo, eu e você precisamos compreender a dinâmica da mensagem de Cristo. O nosso Cristo vem, ele se apresenta como a luz do mundo. O mundo está na cegueira espiritual, o mundo está vivendo em uma cegueira, e a luz vem resplandecer sobre as trevas. Jesus vem ser
a nossa visão dada por Deus. A luz resplandece sobre as trevas para nós, para causar o efeito em nós. Mas ele está dizendo, esta luz que está vindo, há uma palavra, há uma profecia, há textos, há verdade sobre ela. E nós precisamos compreender, conhecer essa verdade e permanecer nessa verdade. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós que somos pecadores sem Jesus vamos viver algemados, enjaulados pelo pecado. Mas o Jesus, o próprio Jesus, ele pode nos libertar. Só Jesus tem a chave da libertação do pecado. E ele diz, se pois o Filho vos libertar, aí como ele está dizendo, verdadeiramente sereis livres. Não essa liberdade que o mundo aplica hoje em dia. Não a liberdade que os judeus estavam achando só por serem descendentes de Abraão. Não, mas é uma liberdade espiritual. Uma liberdade que faz parte da vida de todo ser humano. E eu quero dizer para você, não sei se você conhece Jesus. Não sei se você já teve o privilégio de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Porque muitos de nós, dentro da nossa cultura, nós conhecemos o Jesus histórico. E não adianta. Conhecer o Jesus histórico, irmãos, os judeus também conheceram. Conhecer o Jesus histórico, os céticos conheceram. Conhecer o Jesus histórico, Satanás conheceu. Conhecer o Jesus histórico, todo mundo tem o privilégio de conhecer. O Jesus, filho do carpinteiro, nascido de Maria e José. Isso não é suficiente para fazer você ser um filho de Deus. Isso não é suficiente para fazer você nascer de novo. Isso não é suficiente para fazer você ter a vida eterna e não morrer eternamente. Então nós precisamos tomar cuidado com o equívoco do Jesus histórico. Mas também nós precisamos conhecer esse Jesus. Tomar cuidado também com o Jesus moderno, porque tem um Jesus moderno aí. E o Jesus moderno é aquele Jesus que aceita tudo. É aquele Jesus que permite tudo acontecer. E, irmãos, eu quero dizer para você, não sei se você sabe por que Igreja Batista Livre. É porque nós pregamos o livre-arbítrio dado por Deus. Mas Igreja Batista Livre não é sinônimo de liberdade ao pecado, ou libertinagem para promover o pecado, ou para cometer o pecado. Não, Jesus Cristo nos libertou para vivermos a liberdade, e não para ser escravos do pecado novamente, ou sujeitarmos à escravidão do pecado. Então tome cuidado com esses equívocos. Conhecer Jesus, eu quero dizer para você que conhecer Jesus, primeiramente, é ouvir o que Jesus está dizendo. E ele diz lá no versículo 47 para mim e para você. Olha só. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se eu e você somos de Deus, aquilo que a palavra diz está dito. Não existe, irmãos, essa argumentação, esse questionamento, essa dúvida. Não existe essa imposição que às vezes nós queremos fazer sobre o texto bíblico. Pelo contrário, aquilo que a Bíblia falou está falado. Nós precisamos ficar mais com o que Cristo falou. Se Cristo disse que se nós conhecermos a verdade, se nós conhecermos Ele, nós seremos livres, é porque nós seremos livres, e livres do pecado. Eu gosto muito de um exemplo que o pastor Daniel uma vez falou, até aqui envolvendo pessoas na cidade de Carandaí, e ele falando a respeito de uma pessoa que o confrontou. E essa pessoa o confronta e está querendo dizer o seguinte, que é fácil para nós pastores ficarmos atrás de um púlpito com a Bíblia engravatadinho, bonitinho, pregando dentro de uma igreja. Mas a questão não é que isso é fácil.
Irmãos, a questão não está na facilidade ou na dificuldade. A questão aqui é que Cristo nos libertou. É mais prazeroso estarmos dentro de uma igreja pregando o Evangelho. É mais prazeroso conversar sobre Deus, sobre o Evangelho, do que nós estarmos, irmãos, numa mesa de bar, numa roda de briga, no meio de uma confusão, ou às vezes preso, amordaçado pelo vício que o mundo tem dado para nós. Então eu quero dizer para você, meu irmão, ouvir Jesus Cristo é guardar as palavras de Cristo. E se Cristo nos chamou para o Evangelho, nós temos que ter honra de sermos pregadores, embaixadores, mensageiros do Evangelho. Eu e você, se queremos ser de Jesus, precisamos aprender a ouvir a Jesus. Mas também nós precisamos imitar mais a Jesus Cristo. Versículo 55, ele diz, olha lá, entretanto, ou melhor, lá no finalzinho, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Muitas pessoas hoje dizem conhecer, ele falando de Deus, do Pai. Muitas pessoas dizem conhecer a Bíblia hoje, mas não guardam a palavra, não praticam a palavra, não vivem na palavra. Eu quero dizer que você está se enganando, porque Jesus disse, por isso eu vos disse, lá no versículo 24, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Crer em Cristo é ouvir a Cristo, mas também é imitar esse Cristo. E assim como ele conhecia o Pai, ele em momento algum, ele deixou de fazer a vontade do Pai. Pelo contrário, ele guardou a sua palavra até o fim. Então nós precisamos também guardar, viver a palavra de Deus e aceitar esse Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador pessoal. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, não pense você, meu amigo que está me ouvindo, não pense você que você já nasceu salvo. Isso é uma mensagem enganosa. Ninguém nasceu salvo. Ninguém nasce salvo. Você não é salvo porque está numa igreja ou porque segue uma religião. Isso também é uma mensagem herética. A Bíblia diz que a salvação está em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você, nós só seremos salvos por Cristo, só seremos livres do pecado quando nós olharmos para a pessoa de Jesus Cristo, reconhecermos que Ele pode nos libertar, que a sua palavra pode nos libertar e que nós somos culpados, nós somos errados, nós somos condenados ao castigo eterno. Mas Cristo quer abrir a chave dessa condenação para me salvar e para te salvar. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir dizendo o seguinte. Existe um homem chamado Ert Williams, da Louisiana, Estados Unidos, que o seu vídeo viralizou na internet esses dias. Ele foi em um desses shows de talentos norte-americanos, ingleses, que tem aí, e ele relatou que ele ficou 37 anos preso por engano. Mas eu achei fantástico uma frase que ele usou. Ele disse, o DNA me libertou. Precisou-se, depois de 37 anos, alguém fazer um exame com ele para ele ser liberto. Mas na vida espiritual também é assim, meus irmãos. Mas o Ert Williams aqui, ele era inocente. Ele foi preso e estava atrás da jaula por um engano. Mas eu e você, independente de quem somos, independente de onde nascemos, nós somos culpados. O castigo que nosso Senhor Jesus Cristo levou é nossa culpa. Nós é que merecemos o castigo eterno. Nós é que merecemos o inferno. Mas Jesus Cristo morreu para me libertar da culpa do pecado.
morreu para te libertar da culpa do pecado. E eu não sei há quantos anos você está preso no seu pecado. E eu não sei se você ainda vai morrer preso no seu pecado. Mas eu quero te oferecer, eu quero promover a liberdade de Cristo e dizer, reconheça os seus pecados, reconheça que está errado e que Jesus Cristo pode salvar você. Peça a Jesus para entrar no seu coração e que a graça salvadora se revele a você e você seja um salvo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, que esta mensagem, Deus, que a tua mensagem, que a tua palavra, que a tua verdade possa, Senhor, alcançar. Nem que seja, Senhor, uma alma. Deus, o propósito da mensagem ser pregada é pessoas ouvir esta verdade e pessoas reconhecer quem elas são, mas reconhecer também quem é o teu Filho e o que é a tua palavra. E Deus, salve pessoas, Senhor. Se uma pessoa reconhecer a sua necessidade, uma pessoa reconhecer que necessita de Cristo Jesus, ouvindo esta mensagem, Senhor, nós já estamos no lucro, nós já estamos, Senhor, bem demais. Senhor, eu sei que o Senhor tem poder de levar esta mensagem àquele que hoje ou no dia que ela for transmitida, precisa ouvir. E quando essa pessoa estiver escutando essa mensagem, que o teu Espírito Santo haja de conformidade com a palavra pregada, com o texto bíblico, e que essa pessoa venha aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e venha ser liberta para a honra do Senhor. É isso que oramos, é isso que agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, quero aqui agradecer aos irmãos que estão aí compartilhando, dando um joinha, estão interagindo com essas mensagens online. Então eu peço a você também, que está nos acompanhando, compartilhe a mensagem, dá um joinha, vai lá no Facebook, vai lá no YouTube, e que nós possamos promover por meio das redes sociais essa mensagem, talvez simples para mim, simples para você, mas impactante, especial e reveladora para muitos que ainda não conhecem a palavra de Deus. Quero agradecer também pela fidelidade de alguns irmãos, quero agradecer porque, graças a esses irmãos, é o nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma etapa do nosso templo, da reconstrução do templo, da reforma, vamos falar, da reforma do templo, foi concluída, mas ainda tem muita coisa para se fazer ainda. E meu irmão, não fique triste. No tempo do Senhor, na hora do Senhor, nós estaremos congregando juntos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre o seu lar. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um grande abraço.